a nossa perguntas e respostas. Primeira pergunta é, Nívia, que tipo de massagem eu realizo em pessoa idosa que tem osteoporose e fica só sentado? Bom, primeiro que o idoso ele é mais sensível. Tendo ou não tendo osteoporose, você tem que ter bastante cuidado com o idoso. Ele tem muita sensibilidade, a pele é mais fininha, a articulação também é mais frágil. Então, procura fazer algo mais sutil, compressões palmares. Se você é meu aluno, você já sabe disso. Usa bastante compressão, pressão e compressão palmar, para não gerar um super estímulo. Nada de fazer massagem muito forte, muito amassamento, manobras que vão mobilizar muito a pele, né? Então você não precisa fazer muita fricção. Então tem que ser sempre para o sutil, sempre para o leve, para o suave, para que ele não sinta dor, para que não machuque a pele. Como a tendência é ter uma pele mais fininha, se você fica fazendo muitas manobras, mobilizando muito o corpo, pode ser que tenha alguma rachadura, faça alguma fissura. Então lembra, se for deslizar, vai ser um deslizamento mais sutil, mais suave. Eu recomendo até que você faça uma massagem sem óleo e sem creme, porque aí você não tem fricção, você não tem esse movimento aqui que pode causar esses ferimentos aí no seu idoso, no seu cliente, né? Quando o idoso não pode deitar no tatame, pode fazer algumas manobras na maca? Sim, com toda certeza. Você pode levar o seu cliente do tatame para a maca e se você observa que ele tem qualquer dificuldade de deitar no chão, no tatame, você já oferece a maca para ele e faz algumas adaptações. Pega bem divulgar para praticar a massagem com voluntários ou não é necessário? Vamos falar do que não pega bem antes de falar do que pega bem. O que não pega bem é você ficar oferecendo massagem gratuita para todo mundo, a todo custo, a todo momento, ficar meses e meses oferecendo massagem gratuita, ficar meses e meses fazendo massagem nos cobaias, né? E deixar as pessoas falarem, usarem esses termos com você. Isso é que não pega bem, porque eu vejo muitas pessoas falando, me deixa ser sua cobaia, o fulano pediu para ser cobaia. Isso já não acontece mais comigo, porque eu já me posicionei, mas já aconteceu muito. Cada vez que eu fazia um curso, aparece pessoas, e hoje quando eu vejo isso no Instagram das pessoas, quando eles postam, eu quero receber, eu quero ser cobaia. Então, cabe você a se posicionar para isso não acontecer com você. Então, você primeiro, não é um cobaia, porque o cobaia morre no final, né? Então, é um voluntário. Eu gosto de chamar de voluntário para receber a massagem. E você vai ofertar isso para algumas pessoas, não para todo mundo. Limita o número, porque tudo que é escasso, as pessoas valorizam mais, elas querem mais. E tudo que tem grande volume, tudo que você oferta demais, então, por exemplo, se você fala, vem aí que eu estou aprendendo massagem, qualquer um que quiser eu estou fazendo, quero fazer em todo mundo, é só você pedir que eu estou pronta. Então, tudo que tem muito volume, tudo que tem muita quantidade, as pessoas não valorizam e, pelo contrário, elas desvalorizam, né, o seu trabalho. E depois, quando você vai decidir cobrar, isso fica muito difícil você fazer a sua transição de graça, do cobaia, para o cliente pagante, para você cobrar a sua sessão. Então, fica muito difícil fazer essa transição. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, o que você faz? Você limita o número de pessoas que vão ser os voluntários. Você limita o número dessas pessoas para você praticar. Então, sim, você deve fazer massagem de graça no começo da sua jornada, para você praticar e praticar e praticar. Porém, tem que ser limitado a quantidade. E você tem que entrar em campo, né? Além de você limitar por ter mais respeito, por ganhar mais respeito das pessoas, você vai limitar também porque você precisa se colocar em campo, precisa se jogar ali para de fato fazer acontecer. Como diminuir o cansaço da cliente um dia depois da massagem Thai por excesso de toxinas? Tomando bastante água, recomendando para sua cliente tomar bastante água. E se você já sabe que isso acontece, quando ela chegar na sua sessão, você recomenda para ela tomar um copo de água. Quando ela sair da sessão, também tomar um copo de água. É como eu faço. Eu já percebi que o meu corpo, ele fica sedento, né? Eu fico com muita sede depois que eu recebo uma massagem Thai. Isso eu já percebi, porque
eu estou acostumada a receber massagem e eu já entendi que o meu corpo funciona assim. Por quê? Pode ser por toxina, pode ser porque está equilibrando o corpo, está harmonizando. Então, toda vez que você mobiliza a sua energia, você precisa de água também para fazer circular. Então, como a massagem Thai é uma massagem que entra no fluxo, entra no flow, é um flow que você realiza tanto com você quanto com o seu cliente. Então, esse flow é o quê? É o fluxo, é o fluir. E para deixar fluir, a gente precisa desse líquido circulante no corpo. Então, eu entendo que quando a gente recebe a massagem ou quando você vai lá e faz a massagem no seu cliente, é como se tudo fosse se encaixando, as pecinhas fossem se acomodando ali, essa sensação que eu tenho. E aí eu sinto muita sede. Então, como eu já sei disso, o que eu faço para estimular o meu sistema? Eu tomo água antes da sessão e tomo água depois da sessão. Isso faz com que o meu organismo vá se recuperando mais rapidamente. Martina perguntou, você coloca playlist durante o atendimento? Sim, eu colocava durante os atendimentos, eu sempre deixava tocando uma música, uma playlist. Eu tinha uma única cliente que eu não colocava música porque ela não gostava, então ela me pedia para deixar sem música. Mas todo o resto eu usava música sim, e hoje não, Esse ano praticamente não teve os cursos presenciais por conta dos acontecimentos, mas até o ano passado, quando os cursos aconteceram, os cursos presenciais, eu colocava música também nos cursos presenciais em alguns momentos durante a prática, quando a prática era mais para sentir, durante o curso tem um momento de você observar, de você captar, de você aprender, se concentrar, e tem um momento do sentir também. Então, quando eu entrava para a prática do sentir, eu colocava a música também. Inclusive, eu tenho essas playlists. Se você entrar lá no meu canal do YouTube e pesquisar as playlists, você vai ver que tem uma playlist do curso de Thai Massagem. Procura por essa playlist, que aí você vai ver quais são as músicas que eu mais gosto e eu uso ainda hoje no meu dia a dia, quando eu tenho que fazer alguma meditação, quando eu tenho que fazer alguma prática online até com os alunos, eu uso essas playlists. Você acha que dá para unir massagem à terapia? Com certeza. Na minha visão, a massagem é um tipo de terapia. Já diz o nome aí, massoterapia. E eu falo para os alunos que eles são terapeutas de massagem. Os alunos que fazem curso comigo, eles não se formam como massoterapeutas, porque o massoterapeuta é o curso técnico. Os alunos que se formam comigo são terapeutas de massagem. Por quê? Porque eles aprendem a usar a massagem como uma ferramenta de terapia. E dentro do curso, além da massagem, tem outras ferramentas que eles podem usar para eles e também podem usar para o cliente. Então, a massagem é uma terapia, é uma forma de terapia. Se você tem outras terapias além da massagem, você usa essas outras terapias conciliando a sua massagem ao seu atendimento. Lívia, quando é realizada a massagem, é necessário ligar para o nosso cliente para saber como ele está passando? Olha, ligar você não precisa, mas mandar uma mensagem sim. No dia seguinte, lá pelas 10, 11 horas, até o meio-dia, você manda uma mensagem para o seu cliente e fala: oi fulano, como é que você está se sentindo hoje depois da massagem? E aí você vai esperar ele responder. E isso vai te servir também para você usar como feedback. Quando ele te responder, vai vir um feedback. Esse feedback pode ser positivo, pode ser muito positivo e ele pode ser extraordinário, falando sobre o seu trabalho, falando como o seu cliente está se sentindo depois do seu trabalho. Então sim, você deve perguntar como o seu cliente está no dia seguinte. A Denise perguntou, quem está começando deve trabalhar para alguém ou já trabalhar sozinho? Olha, tudo depende de como é o seu perfil. Tem gente que já quer começar a trabalhar sozinho desde o começo. E tem gente que prefere trabalhar para outras pessoas. E por que isso? Qual que é a diferença? Eu vou te falar qual é a diferença e você vê o que se encaixa melhor para você, o que se encaixa melhor no seu dia a dia. Se você começa a trabalhar sozinho, você tem que ter o seu investimento. Então você precisa investir no seu espaço, nos seus materiais, você precisa investir em divulgação. E esse é o ponto negativo. E o ponto positivo de trabalhar sozinho é
tudo que você ganhar é seu. Tudo que você receber do seu cliente fica para você. Então tem o lado negativo, o lado não tão bom e o lado bom, né? Agora, se você vai para o outro lado, se você trabalha para alguém, então qual que é o lado negativo de trabalhar para alguém? É que você vai deixar uma porcentagem para esse alguém. Nada mais justo, né? Você está trabalhando para alguém, a pessoa está fazendo todo o trabalho por você, de outras funções que você não precisa fazer, e aí você precisa deixar parte do que você ganha com essa pessoa. Então esse é o lado não tão bom. O lado bom de trabalhar para alguém é que toda a parte da divulgação, toda a parte do marketing, toda a parte de material, de investimento, de decoração do espaço, você não precisa fazer. Então esse é o lado muito bom. No meu ponto de vista, esse é o lado ótimo. Você só entra com a mão de obra. Você não precisa se preocupar com mais nada além da sua mão de obra, que é o mínimo que você tem que fazer. Para trabalhar com massagem, você tem que saber fazer massagem. Você tem que saber fazer e entregar muito bem essa mão de obra. O que é essa mão de obra? É o seu atendimento, é a sua técnica que você tem, é a sua conduta terapêutica. Então faça isso muito bem, que você vai conseguir crescer, você vai conseguir ter sucesso, mesmo trabalhando para outras pessoas. Por quê? Você vai começar, você vai iniciar, você vai dar o seu start, você vai ganhando mais experiência e depois você pode migrar para trabalhar sozinho. Foi isso que eu fiz. Eu fiz isso, inclusive, no meio da minha jornada. Eu comecei a minha jornada trabalhando para mim mesma. Eu abri um espaço junto com uma sócia, então a gente entrou, abriu um spa em que tinha estética, tinha terapêutica, tinha dia da noiva, tinha um monte de coisa. Então eu abri o meu próprio negócio no início. Aí depois, no meio da minha jornada, eu me mudei de estado e de cidade. E aí eu não conhecia ninguém nessa cidade, nesse estado. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar para outras pessoas. Aí eu fui trabalhar em spa, fui trabalhar em hotel, fui trabalhar em clínica, tudo de outras pessoas. E eu entregava a minha mão de obra. Eu fazia o meu melhor. E aí depois de ter passado por esse momento, eu abri de novo o meu espaço. Então tudo são fases, percebe? Que eu já tive o meu espaço, eu já fiz tudo sozinha, eu já prestei serviço, né? Eu já trabalhei para outras pessoas, então tudo depende do momento em que você está. Olha para isso que eu te falei, quais os benefícios de um, quais os benefícios do outro, qual que é o lado negativo de um, qual que é o lado negativo do outro. Coloca na balança o que é melhor para você, o que você se identifica mais para esse momento agora. Não significa que você escolheu agora, é algo que tem que fazer para a vida inteira. Significa que você escolheu agora porque é esse o momento. E mais para frente você pode escolher outra forma, escolher outra coisa para fazer outro tipo de trabalho, beleza? A Thaís perguntou como retirar a energia negativa de nós para não passar para o cliente. Ótima pergunta, Thaís. Primeiro, você não vai passar essa energia negativa para o cliente se você não quiser. Como que você faz isso? Intencione a sua massagem. Faça algo por você. Coloque intenção de melhorar a sua energia, de melhorar como é que você está se sentindo. Porém, às vezes, por mais que a gente faça uma coisa e faça outra, né, os alunos sabem disso, lá dentro do curso tem muitas ferramentas, muitas práticas para os alunos se cuidarem, se trabalharem, mas às vezes vai chegar na hora e você vai ter amenizado, mas não totalmente. Então, o que você vai fazer para alinhar a sua energia? Se concentrar no seu cliente. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito nas aulas. Dê o seu 100% para o seu cliente. Esteja com ele 100% entregue. Quando você está 100% com o seu cliente, você esquece de você esquece dos seus problemas. O que importa não é você, é o seu cliente que importa. Quando você está com o seu cliente, é o seu cliente que importa. Lembra disso. Então, se é o seu cliente que importa ali naquele momento, se importe com ele verdadeiramente, se concentre ao máximo. E quanto mais você se concentrar no seu cliente, mais você vai estar entregue ao atendimento, mais você vai estar dando o seu 100% ali junto com ele e você passa a esquecer de você passa a esquecer dos seus problemas, você passa a esquecer de que a sua energia está ruim. E é bem provável que no final da massagem você fique muito melhor do que você começou. A Sas perguntou:
Dicas de mix de massagem. Se podemos misturar algumas técnicas. Claro que pode, mas para isso você precisa saber o que misturar para não virar uma salada ali que ninguém entende o que é, nem você, nem o seu cliente. Você precisa elaborar uma proposta terapêutica, entender dentro das suas capacidades, dentro das suas habilidades, dentro do que você estudou, o que está alinhado com aquilo que o seu cliente espera, com aquilo que o seu cliente procura, aquilo que o seu cliente precisa. Então, é um alinhamento do que você sabe com o que o seu cliente precisa, e aí você vai montar a sua proposta terapêutica, podendo misturar as técnicas que você aprende. Eu ensino isso dentro do curso da Massagem Flow, né? Falo isso para os alunos o tempo todo e vocês vão me ouvir falar aqui nas redes sociais também. A ideia é você montar o seu atendimento personalizado, mas até que você consiga montar o seu atendimento personalizado, você precisa saber o que você está fazendo, o seu passo a passo, estudar, entender o seu cliente. E aí você vai elaborando. E tudo que tem lá dentro do curso da Massagem Flow vai te ajudar a potencializar a sua massagem. Então, se você é aluno e está aqui, você já sabe disso, né? Usa todo o conteúdo para potencializar a sua sessão e sim, você pode fazer essa mistura. Você pode fazer esse mix de massagem, de manobras, mas não de qualquer jeito. Saiba fazer e alinhe o seu propósito ali para o atendimento. A Cris perguntou, é possível modelar o corpo com essa prática? Que prática, Cris? Eu não sei de qual prática você está falando. Talvez seja da Massagem Flow, né? Porque é o que eu falo o tempo todo aqui para vocês, nas aulas, nas lives. Eu estou o tempo todo falando da Massagem Flow ou da Thai Massagem, que faz parte do método da Massagem Flow. Essa é uma técnica que não é para modelar. Porém, você consegue reduzir a retenção de líquido. Você consegue reduzir o diâmetro abdominal se a pessoa tem constipação. Se ela tem constipação ou se ela tem retenção de líquido, o corpo dela está mais inchado, está inflamado. Então, quando você faz a massagem, você consegue desinflamar, você consegue desintoxicar e desinchar. Por isso, você pode sim reduzir medidas, pelo fato da desintoxicação. Nívia, quero fazer parceria, mas não sei como começar e não sei como funciona. A parceria tem que ser bom para você e bom para o parceiro. Não existe parceria que é só bom para uma das partes, senão não é parceria, tá? Então, o que você pode fazer? Por onde você pode começar a encontrar parceiros? Na região onde você atende. Não vai buscar um parceiro lá do outro lado da cidade se você não atende lá. Então, se você atende no seu bairro, encontre os parceiros no seu bairro. Primeiro, faz uma lista dos possíveis parceiros. Academia, loja de roupa masculina, loja de roupa feminina, loja de roupa infantil. Observa onde está o seu público. Você atende gestante, você atende idoso, você atende atletas. Onde está esse público que você atende? Aonde eles frequentam? Quais os locais que eles gostam de ir? Então, lembra desses locais, olha para esses locais, anota, faz essa lista, todos esses possíveis locais, e aí você vai entrar em contato oferecendo primeiro um atendimento bônus, um atendimento gratuito. Para quê? Para que esse parceiro conheça o seu trabalho e para que ele entenda o quanto pode ser importante para ele. E aí, para cada público, você tem uma conversa diferente. Então, se você vai fazer uma parceria com uma academia, por exemplo, você vai lá, você conversa com o responsável e aí você oferece uma massagem gratuita para ele sortear entre todos os participantes da academia. Ou ainda, você pode oferecer essa massagem para ele ou para algum funcionário. E aí você vai explicar que a massagem, quais são os benefícios da massagem para o atleta, para que serve, o que vai funcionar, qual é o benefício que esse atleta que está ali na academia vai ter. Então, você tem que entender o que ele precisa e dar o que ele precisa, ofertar isso que ele precisa para que a parceria seja boa. Aí, em troca, o que você pode pedir? Deixar o seu cartão lá. Você pode pedir um espaço na academia para uma vez na semana você ir lá, tá disponível para fazer uma massagem. Não necessariamente precisa ser uma massagem de 1 hora, pode ser uma massagem rápida, de 10, 15 ou 20 minutos. Então, é assim que você pode começar a fazer a sua parceria. Como fazer massagem em grávidas? Olha, depende do método que você tem várias técnicas de massagem, vários métodos. O que eu recomendo é, basicamente, só atenda grávidas após 12 semanas, tá?
Só depois de 4 meses de gestação, de 3 meses de gestação você pode atender. O que mais? A postura lateral é sempre mais recomendada você fazer a massagem. Então, no começo, você vai poder fazer de barriga para cima, depois vai avançando a gestação e aí a gestante ela tem uma sensação de sufocamento. Por quê? Porque a postura de barriga para cima, o abdômen ele vem, comprime a região do tórax e isso faz com que ela tenha dificuldade de respirar. Então, eu não recomendo, a não ser que você coloque muitos travesseiros atrás para elevar a região da cabeça e do tronco. Então, a postura mais adequada é a postura lateral. Vira a sua cliente na lateral, faz a massagem, depois vira na outra lateral e faz a massagem. Uma das técnicas mais recomendadas é a drenagem. Por quê? Porque a cliente gestante ela tem muita retenção de líquido. Mas você pode fazer também a Thai massagem, né? Se você é aluno do curso, você tem a técnica da Thai massagem lá na postura lateral para você fazer com a sua gestante, que você também pode. A gestante ela tem muita dor, normalmente na lombar, no nervo ciático, então você pode utilizar manobras para aliviar essa dor. E eu sempre recomendo que você tenha uma prescrição do médico para que ele autorize você a fazer a massagem na gestante. Isso é para a sua segurança como profissional e para a segurança do cliente também, da cliente gestante. Beleza? Um beijo para vocês